Olá, pais de alunos da Escola Anjinho da Guarda. Com o objetivo de evitar aglomerações, substituiremos a reunião de pais do dia 24 de março por esse vídeo. Pensando na educação infantil como principal etapa da educação básica, não poderíamos deixar de passar algumas orientações e falar alguns assuntos importantes para o bom andamento do ano letivo. A coordenadora Karen abordará alguns tópicos essenciais para o cumprimento de regras e combinações entre família e escola. Em seguida, a doutora Daiane Dallagnol falará sobre assuntos interessantes sobre as particularidades da criança em cada faixa etária. Pedimos a atenção de vocês por um momento, pois esse jeito foi o melhor encontrado para que nós pudéssemos nos aproximar das famílias. Olá, pais! Espero encontrar todos bem e se cuidando nesse momento. A nossa reunião de pais do ano letivo de 2020 precisará ser online através desse vídeo, devido à situação com a qual nos encontramos no momento. De imediato, quero agradecer a todas as famílias que estão nos dando retorno através de fotos e vídeos nos grupos de WhatsApp das turmas, pelas atividades que estão recebendo das videoaulas que as professoras estão construindo para as crianças. Gostaria de reforçar que nesse momento, enquanto a escola estiver fechada, todos os dias da semana as crianças irão receber pelo grupo de WhatsApp uma videoaula com orientações de atividades pedagógicas e dicas para que os pais possam dar sequência no pedagógico das crianças em suas residências. Contamos com a colaboração de vocês e ficamos muito felizes de estarem acatando junto esta decisão. Gostaríamos de reforçar também que neste ano de 2020 contamos com uma novidade na escola, que são as aulas de educação física com profissional especializado na área, que é a nossa professora Lisandra Boff Vieira, com a qual está realizando atividades toda terça e quinta-feira com todas as turmas da escola. Então pedimos a colaboração dos pais que nestes dias, terça e quinta-feira, possam estar enviando as crianças para a escola com roupa confortável, tênis e cabelo preso às meninas, tá? Se porventura estiver um dia de muito calor, queira mandar o filho de chinelinho, sandália, podem mandar o tênis na mochila que a professora na hora da educação física irá colocar o tênis para que a criança possa realizar as atividades. Também, este ano, uma novidade é que estamos ampliando os dias da semana para as nossas aulas de língua inglesa. Então, as crianças já receberam o material didático a partir do maternal 3, tá? Continuamos com o material didático adotado no ano passado, porque ele teve um resultado muito bom. Os pais que foram no nosso festival Let's Sing sentiram e puderam perceber a evolução das crianças na língua inglesa. Portanto, esse ano decidimos ampliar para de 2 a 3 vezes por semana as aulas com língua inglesa. Correto? Então, as crianças já receberam esse material, já estão tendo aula de língua inglesa. Nesse momento, as professoras também estão reforçando nas videoaulas alguns vocábulos em inglês para que as crianças não fiquem desassistidas nesse momento, tá? Posteriormente, iremos enviar para vocês as formas de pagamento do material e as informações, tudo certinho. Além das aulas de língua inglesa e das aulas de educação física, as crianças estão tendo nesse ano, já no primeiro semestre letivo, projetos relacionados ao meio ambiente e demais atividades conforme a faixa etária de cada turma. Tá? Então, o primeiro projeto do nosso ano letivo agora se chama Revista Ciência Hoje, onde cada turma está trabalhando em torno de algum assunto relativo ao meio ambiente. Então, por exemplo, turmas de maternal 1 estão trabalhando com o projeto Bichinhos de Jardim. Turmas de maternal 2 estão trabalhando com animais da fazenda. Turmas de maternal 3 estão trabalhando com os 4 elementos da natureza. Turmas de pré-escola nível 1 estão trabalhando com os animais em extinção. E turma de pré-escola nível 2 está trabalhando com atividades referentes ao corpo humano. Tá? Então, além de todas essas atividades e projetos, as professoras também constroem com as crianças atividades relacionadas à coordenação motora ampla, fina, tá? Atividades que envolvem socioafetividade,
atividades que envolvem iniciação ao mundo letrado, a alfabetização, as turmas de pré-escola. Então, as crianças têm bastante atividade e bastante projeto educativo nesse período, tá? Nesse primeiro momento do nosso ano letivo. Algumas regrinhas básicas da escola que são essenciais para o bom funcionamento da rotina escolar. Então, todo ano a gente reforça, vocês já sabem, já conhecem as regras da escola, mas é preciso que possamos manter sempre as regras da escola em andamento para que haja um bom funcionamento e um bom entendimento entre escola e família, tá? Então, a primeira regrinha básica é o uso da agenda escolar. A agenda escolar é a principal ferramenta de comunicação entre a escola e a família. Temos hoje os grupos de WhatsApp, sim, cada professora tem o seu grupo, para que possa enviar fotos, para que possa estar reforçando alguns recados que vão na agenda. Porém, a principal ferramenta, reforço, é o uso da agenda escolar. Então, para recados, para anotações, tanto da escola quanto da família, se exige o uso da agenda escolar, tanto da nossa parte quanto da parte de vocês, família, tá? Então, prestem atenção se a agenda da criança não está sendo feita, se esqueceu um dia, coloca um recadinho para prof, ontem não foi feita a agenda da criança. Nos ajudem a cobrar, assim como cobramos de vocês, vocês têm o direito de nos cobrar também. O uso da agenda escolar tem que funcionar corretamente, certo? Os grupos de WhatsApp são uma ferramenta de mais fácil comunicação, mais rápida comunicação. Porém, ele precisa ter alguns limites, por exemplo, horário, tá? Não adianta mandar o WhatsApp para a professora no meio da tarde, porque esse momento é o momento em que está reservado para que ela possa trabalhar e cuidar do seu filho, da sua filha. Então, às vezes, mães e pais que pretendem mandar um recado 2h30, 3 da tarde, prof, fulaninho tem remédio. Não adianta, a professora não estará olhando o WhatsApp em horário de serviço, pelo menos a recomendação é essa, tá? Então, procurem registrar na agenda tudo o que for necessário para que a professora possa saber sobre o seu filho. Outra regra que precisa ser bastante respeitada, pessoal, é os horários de entrada e saída das crianças, tá? Então, a escola está aberta a partir de 12h45, 12h45, e fica no portão, alguma recepcionista fica no portão até as 13h30. Então, do horário de 12h45 até a 1h30 da tarde, é o horário para que vocês possam se organizar e estar entregando o seu filho na escola. Porque a partir da 1h30 as turmas já se organizam para dar início às atividades pedagógicas, exceto em alguns dias em que a criança precise se atrasar porque está no médico ou porque está viajando e o pai e a mãe avisou que vai atrasar um pouquinho para chegar. Tá? Da mesma forma, horário de saída das crianças, pedimos aos pais, por gentileza, os pais de pré-escola nível 1 e 2 principalmente, que possam estar buscando seus filhos na escola a partir das 17h30. Por quê, pessoal? Porque é o horário em que a pré-escola nível 1 e nível 2 está participando das atividades de educação física no ginásio. Então, principalmente na terça e na quinta-feira, possam estar buscando as crianças de pré-escola nível 1 e nível 2 a partir das 17h30. Ficamos com atendimento às crianças até às 18 horas, com tolerância de 15 minutos, caso algum dia vocês precisem ir buscá-las mais tarde, tá bom? Outra regrinha básica da nossa escola é o uso do uniforme escolar obrigatório com identificação. Por que com identificação? Caso haja extravio ou perda de alguma peça de uniforme, a professora poderá identificar com maior facilidade a roupa, o uniforme do seu filho. Então, uniforme identificado, blusa, jaqueta, calça, todo o uniforme com identificação da criança, tá? Dia do brinquedo, sexta-feira continua sendo o nosso dia do brinquedo, toda sexta-feira. Caso na semana haja feriado na sexta ou alguma outra atividade diferenciada, as crianças poderão levar o brinquedo sim na quinta-feira, que é uma dúvida frequente dos pais. Então, somente levarão o brinquedo na quinta, se na sexta for feriado ou envolver outra atividade com a escola, tá? Brinquedos, peças pequenas, não podem ser levadas à escola, porque
porque é perigoso e porque pode haver perda desses objetos. Então procurem enviar para a escola, junto com o seu filho, brinquedos grandes. Grandes em que tamanho? Uma boneca, um carrinho, mas evitem levar pecinhas pequenas, tá, pessoal? Às vezes as meninas costumam levar a Polly com roupinha, com cachorrinho, e aí na hora da saída acaba que não consegue juntar todas as pecinhas e acaba perdendo. A gente sabe que são brinquedos de boa qualidade, brinquedos caros, e a gente não quer que as crianças percam esse tipo de objeto na escola, tá? Festas de aniversário. Festas de aniversário devem ser agendadas na escola, avisado o dia que vai fazer a festa de aniversário da criança, para que a professora possa se organizar para esse dia. Pedimos a colaboração dos pais para que façam as festas de aniversário a partir das 15 horas e horário de saída a combinar com a professora e com a turma. Então, tem pais que preferem que as crianças fiquem até as 18 horas e combinam com os demais para ir buscar no local, assim como tem turmas que necessitam retornar para a escola. Então, isso tem que haver uma combinação entre a professora titular da turma, os pais e a aniversariante, tá? Correto? Pedimos também para as festas de aniversário que os pais providenciem transporte, tá? Principalmente na ida das crianças, porque a gente tem um probleminha às vezes no final da festa. O horário de saída da festa é o horário que a maioria dos transportes está passando pegar as crianças nas outras escolas, então muitas vezes não tem o transporte às 5h30 da tarde. Mas para a ida na festa, que é às 15 horas, sempre tem transporte disponível. Nós temos número de transporte na escola, é só solicitar que enviaremos na agenda ou entregaremos a vocês pais, mas tem que ter transporte indiferente de estar quente ou frio, tá? Estamos evitando retirar as crianças da escola em dias quentes e em dias muito frios para que não fiquem doentes. Então pedimos a colaboração de vocês para que possam estar contratando o transporte em dias de festas, tá? Crianças doentes, pessoal. Crianças com doenças infecto-contagiosas devem ficar em casa por um período de 7 dias, tá? Para que fique sob os cuidados da família. Que tipos de doenças? Virose, gripe, resfriado, todos esses tipos de doenças que possam ser transmissíveis, as crianças devem ficar em casa para evitar repassar para os demais colegas da turma, correto? Objetos, joias, pulseirinhas, as meninas às vezes vão com essas pulseirinhas de miçanga. Estamos pedindo para que evitem de enviar as crianças com este tipo de objeto para a escola, tá? Tanto pulseirinhas quanto anéis, porque pode haver a perda ou arrebentar, né, acabar estragando esse tipo de material. Então, evitar esse tipo de objeto nas crianças. Calendário escolar. Nosso calendário escolar foi enviado em todas as agendas e está disponível no nosso site e na página do Facebook da escola também. Prestem atenção nos eventos da escola e no calendário escolar. Caso haja alteração em alguma data, estaremos avisando os pais com antecedência via agenda, tá? Para que vocês possam se reorganizar, mas o calendário deve ser observado mensalmente para ver o tipo de atividade que está sendo prevista futuramente. Alimentação das crianças. O cardápio vai na agenda mensalmente e as crianças que são intolerantes a algum tipo de alimento, os pais devem avisar a escola e estar enviando o tipo de alimento que a criança necessita no momento, tá? Então, por exemplo, crianças que estão intolerantes à lactose, ao leite, o pai deve enviar, a mãe, o pai deve enviar o leite específico que a criança pode tomar para a escola, tá? Atendimento aos pais. Estamos com o espaço da escola reduzido porque estamos passando por um período de obras, tá? Contamos apenas com uma secretaria, então pedimos a colaboração dos pais que desejarem tratar algum assunto na escola, tanto com a secretaria, direção, coordenação ou com a professora titular do seu filho, possa estar agendando horário para melhor atendê-los, tá? Então pedimos que agendem o horário para atendimento na escola. E por fim, então, pessoal, estamos pedindo paciência nesse momento de início de ano letivo, estamos com bastante adaptações novas na escola. Pode ser que as crianças que já frequentavam a escola antes apresentem algum chorinho,
porque nesse momento a prof está realizando adaptações de crianças novas, então eles sentem às vezes um ciúminho da prof, um colinho da prof, tá? Então pode ser que haja um chorinho sim nesse momento, mas pedimos a colaboração dos pais para que sejam compreensíveis nesse momento, tá? Para os pais de alunos novos e alguns outros pais que porventura possam estar realizando essa ação. A entrada das crianças também é um momento educativo na escola. É o momento das crianças estarem desenvolvendo a sua autonomia, tá? Então a gente pede a colaboração dos pais para que possam estar entregando as crianças logo no portão da escola, comigo, com a tia Si, com a tia Vivi, com a tia Lu, com a funcionária que estiver disponível ali no momento para poder acolher o seu filho. Por que pedimos isso? Porque já é o momento da criança estar se direcionando para a sua sala de aula com a sua professora e já ir se organizando para a rotina diária do dia, tá? Tirar a agenda da mochila, dizer oi para os coleguinhas, sentar numa roda de jogo para esperar os demais chegarem, tá? Então, quando os pais acabam entrando muitas vezes na escola, de certa forma, acaba deixando esse momento mais tardio, tá? Então, pedimos a colaboração dos pais para que possam entregar os seus filhos logo no portão da escola, para que na sala de aula a professora possa ter maior facilidade para organizar a sua rotina do dia, tá? Exceções podem acontecer, sabemos disso, estamos cientes. Vocês sabem que a escola sempre está de portas abertas para recepcionar os pais no momento em que haja necessidade. Porém, pedimos a colaboração de vocês nesse momento da entrada das crianças para que possamos estar ensinando elas a ter autonomia e independência, tá? Isso vai ter retorno lá na frente no ensino fundamental, quando a criança passar por uma outra etapa de ensino em que ela esteja maiorzinha, mais madura, para que ela possa se autorregular nas suas situações de talvez um nervosismo, um choro, tá? Então isso é bom para a criança, para o professor que está organizando a sua rotina e para os pais também. Correto, pessoal? Dessa forma, então, desejamos a todos um excelente ano letivo de 2020. Saibam que cada criança, cada filho, cada filha de vocês é especial para nós e são tratados com maior amor, carinho, respeito e dedicação dentro da nossa instituição, Escola Anjinho da Guarda. Desejamos que esse momento passe logo para que possamos nos encontrar rapidinho e reforçamos então a importância que vocês possam estar repassando para as crianças as videoaulas para que eles não fiquem tão perdidos na rotina escolar, tá bom? Uma dica, os nossos vídeos estão sendo postados em uma página particular do YouTube, no qual as professoras estão enviando o link, então os pais que desejarem conectar o vídeo na Smart TV para melhor as crianças assistirem, terão essa facilidade de acesso também, tá bom? Um grande abraço a todos e um super beijo para as nossas crianças. Olá, pais da Escola Anjinho da Guarda. Agora, a fase mais difícil dos filhos já passou, que é as fases anteriores, as fases de 2 anos, por exemplo, onde a gente vai lembrar que tem muita birra, é difícil de lidar com os nãos, mas agora eles entraram, então, com 4 e 5 anos, em uma fase um pouquinho mais fácil, mas também não é moleza, não. As crianças dessa idade, eles têm um rápido desenvolvimento motor, eles realmente são muito entusiastas, eles têm pressa para as coisas acontecerem, mas é importante lembrar que cada um tem o seu ritmo, então o processo de aprendizagem, que vai com algumas crianças se iniciar de uma forma um pouquinho mais intensa do que era antes, ainda é importante considerar o ritmo de cada um. Tem alguns que vão aprender mais rápido alguma coisa e outros vão ter um pouquinho mais de dificuldade e tudo bem. Criança da educação infantil não tem que ser alfabetizada, ela está ali para brincar, é para ser um espaço lúdico e os pais precisam ter bastante consciência disso. Mas essas crianças têm algumas características que é importante que a gente considere, porque eu recebo realmente muitos pais com dúvidas nessa fase do desenvolvimento. Então, crianças nessa idade podem mentir,
mentir com facilidade. Então é sempre importante escutar a versão da escola e manter uma boa comunicação. Depois que a criança conta algum evento ou alguma coisa, porque essa criança pode mentir inclusive para se defender, às vezes por medo de que aconteça alguma coisa com ela. Então é importante manter uma comunicação muito clara com a escola sobre qualquer coisa. Eles podem também fazer algumas birras. Eu dizia que a fase mais difícil já passou, mas crianças dessa idade também podem fazer birras, às vezes por uma coisa que é até bem bobagem, que a gente vai pensar que nem precisaria mais, mas ainda é criança, então tem que saber lidar. A vantagem é que essa criança já sabe bem o certo e o errado, e já entende quase tudo que a gente fala, não tem mais dificuldades de compreensão. Então é importante a questão dos limites, é importante mostrar o que pode, o que não pode, é importante que ninguém erga essa criança e carregue acima da gente, porque essa criança tem que ocupar o lugar dela na casa. E ela não é rei, não é rainha, então não é ela que decide as coisas e não deve ser assim. Também é importante pensar que nessa fase começam coisas que antes não aconteciam, porque a criança pode ter pesadelos à noite, ela pode inventar amigos imaginários, nomear esses amigos e pode ter muitos comportamentos desafiantes e opositores, é típico dessa fase. Então também tem que prestar um olhar mais carinhoso em cima dessa fase, porque é uma fase onde a gente pensa que a criança está meio encaminhada, meio criada, mas ela ainda precisa muito dos pais e precisa realmente de limites. Até porque a gente tem que ter a noção de quem a gente está largando na sociedade, né? Os filhos da gente são aqueles adultos que vão ocupar o lugar que a gente ocupa hoje. Então a gente tem uma responsabilidade bem grande com isso, ok?